vídeo estudando CC. E nesta aula vídeo faremos o nosso quarto comentário sobre a prova dos fuzileiros navais da turma 2 de 2008. Senhores, nesse vídeo iremos fazer o comentário sobre essas quatro questões. Ideal é que você, no carrego do vídeo, tente solucioná-las. Vamos à primeira delas, a 41ª. Um celular custa R$ 1.280 à vista. Em 12 prestações mensais, o preço eleva-se para R$ 1.556,48. Sabe-se que a diferença entre os preços é devida ao juro. Qual é a taxa de juros cobrada ao mês por essa loja? Senhores, temos aqui as alternativas. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos, em primeiro lugar, calcular os juros. Se nós temos pagamento com juro R$ 1.556,48 e à vista é R$ 1.280, senhores, os juros nada mais nada menos é a diferença entre essas duas quantias. No nosso caso, R$ 276,48. Senhores, vamos aplicar a fórmula dos juros simples. Para isso, precisamos do capital, que no nosso caso vamos considerar o ACU 1.280, o tempo, que são 12 meses, são 12 mensalidades, e a taxa é o que interessa. Senhores, a fórmula dos juros simples é o J igual ao CIT sobre 100. Vamos usar nessa fórmula o nosso velho quem é quem. No nosso caso, ficamos com 276,48, que é os juros, igual 1.280, que no caso, senhores, é o capital, nosso C, vezes o I, que é o problema, vai ficar, vezes o 12 sobre 100. Senhores, fazendo aqui algumas continhas, ou seja, vamos trazer esse 100 multiplicando 276,48, passamos a usá-lo sendo 27.648, a vírgula desloca-se duas casas. E o 12 e o 1.280 vezes o 12, passamos a ficar com 15.360 vezes o I. Senhores, isolando o nosso I, ou seja, quem está multiplicando passa dividindo, ficamos então, senhores, na divisão de 27.648 por 15.360, equivale a 1,8, no caso, senhores, 1,8% ao mês, já que o tempo está em meses, e a opção, senhores, do problema é, no caso, a opção A. Então, senhores, aí uma das maneiras de executarmos esse problema. Problema de número 42. Um terreno retangular de 15 metros por 20 metros está gramado, com exceção de um canteiro circular de 4 metros de raio. Então, senhores, nós temos um terreno retangular gramado, em que o único lugar é onde? Que não possui grama. Um canteiro circular de 4 metros de raio. A área gramada é aproximadamente, temos aqui as opções, senhores, vamos executar da seguinte maneira. A área gramada será então quem? A área retangular menos a área circular. Então, senhores, vamos batalhar por essas duas áreas para chegarmos ao pedido. A área retangular, se o terreno é 15 por 20 metros, senhores, a área retangular equivale a 300 metros quadrados. A área circular, senhores, chegamos a π vezes r ao quadrado. Nosso π, trabalhando com ele, 3,14, e o raio, conforme citado, 4 metros. Então, senhores, 3,14 vezes o 4m ao quadrado, que é 16m ao quadrado, ficamos então a depender de 50,24 metros quadrados. Senhores, final do problema, a área quadrada será a área retangular, que é 300, menos a circular, que é 50,24. Chegamos então a 249,76 metros quadrados, e como ele cita aproximadamente, senhores, nós temos a opção E, que é, no caso, 250 metros quadrados. Então, senhores, aí um comentário sobre esse nosso problema. Problema de número 43. Uma determinada revista publicou uma reportagem sobre os cercos aos fumantes, informando que o Distrito Federal arrecada 5 milhões em impostos com a venda de cigarro, mas gasta 200 milhões para tratar os males do fumo. Se esse gasto do governo for X, quer dizer, esses 20 milhões for X, a arrecadação de impostos será representada pela expressão algébrica. Senhores, uma das maneiras.
Vamos aqui a arrecadação, denominada de A, que vai valendo nossos 5 milhões. E o gasto, que é G, visualizando por G ou então por X, é os nossos 20 milhões. Os senhores podemos dizer o quê? Se a nossa meta aqui é, no caso, a arrecadação, em cima do G, ficamos com o A está para 5 e o G está para 20. Ou seja, a nossa proporção criada, podemos dizer então, já que ele pede para você citar o pedido do problema, a arrecadação em relação a X, ficamos com 5 vezes o X sobre o 20. Se hoje simplificando o 5 pelo 20, podemos dizer que é o X sobre 4, e a opção correta do problema, senhores, é a opção E. Ou seja, aí apresentamos a arrecadação na dependência do X pedido. Senhores, são dados 3 pontos A, B e C, não alinhados de um plano. Quantas semirretas com origem em cada um desses pontos e passando por um dos pontos podem ser traçadas? Então, semirretas, senhores, sempre tem um ponto de partida em busca de outro. Vamos considerar aqui os 3 pontos A, B, C sobre uma determinada circunferência. Senhores, vamos aqui à determinação das semirretas, ou seja, sempre possuindo partida em um deles, ou seja, em A, B ou C, e passando pelos demais. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, em relação ao ponto A, nós podemos traçar a semirreta AC, e bem como a semirreta, AB, e bem como a semirreta AC. Da mesma maneira, senhor, em relação ao ponto B, podemos traçar a semirreta BA, e bem como a semirreta BC. E ainda, em relação ao ponto de partida C, podemos traçar a CA e a semirreta CB. Então, senhores, temos condições de traçar 6 semirretas para o caso. Então, a opção correta é a D. Senhores, o valor da expressão. Vamos fazer da seguinte maneira, senhores. Nós temos essa expressão enorme. Vamos fazê-la por partes. Primeiro, vamos esse primeiro parênteses. 420 menos 529 dividido por 23. Executando a divisão, 529 por 23 dá 23. Vamos com 400 menos o 23, que dá 297. A segunda dependência aqui do nosso colchete. Então, podemos dizer que é o menos 225 dividido por 75, dá o menos 3. Agora, vamos fazer essa total aqui, ó. As duas, em outras palavras, a multiplicação entre elas, 397 vezes o menos 3 dá menos 1191. Senhores, agora partindo para o princípio, 1 menos. Abrimos aqui a chave 135, mas essa expressão nós já calculamos que vale isso. Então, senhores, vão ficando na dependência de 1 menos 1.355 menos 1.191 é o 164. E 1 menos o 164, senhores, é o menos 63. Opção correta é a D. Então, senhores, vamos deixando aqui os 2 dos próximos problemas da nossa prova, do nosso vídeo. E no mais, senhores, valeu, bons estudos, até a próxima.